Bom dia a todos e todas. Estamos aqui na live, juntamente com o professor Eduardo de Almeida Navarro, a professora doutora Michele. Sejam todos bem-vindos. Live tem por tema a tradução das cartas, qual o professor Eduardo de Almeida Navarro fez do período colonial, trocadas por potiguaras. E também sobre a revitalização da língua tupi no meio dos potiguaras. O professor Eduardo tem esse trabalho prestado para os potiguaras por excelência. Então, vou, nesse primeiro momento, pedir para que os nossos convidados eles façam as suas apresentações. Eu me chamo Matheus Tossanguçu Potiguara. Sou professor da língua tupi. E vamos agora seguir para a apresentação dos nossos convidados. A professora Michele será a primeira. Olá, bom dia a todas e a cada uma das pessoas que estão presentes, estão nos vendo. Olá a todo mundo que vai nos ver em outros momentos, que essa live vai ficar gravada, né? Eu sou a professora Michele Guerreiro, eu sou professora na UFPB, na Universidade Federal de Pernambuco, no campus 4, né, que é um território, né, majoritariamente indígena, né, ali, Rio Tinto, Mamanguape. Atualmente, eu estou coordenando o curso de pedagogia e é uma satisfação muito grande estar aqui, né, nessa live com vocês. Professor Almi. Olá, bom dia. Eu sou o professor Almi, sou o professor Tupi antigo da primeira turma que o professor Eduardo Navarro fez em Bahia da Traição. Do ano de 2001, nós tivemos a colação de grau. Hoje eu estou ensinando na cidade de Marcação e com um projeto em Bahia da Traição, Tupi Antigo, para os professores do ensino fundamental 1, que é justamente para capacitar os professores, para eles poderem trabalhar com as crianças desde a alfabetização, né, até o quinto ano, né, onde os professores vão, através da forma lúdica, utilizar músicas, poemas, para que esses alunos possam internalizar a estrutura da língua tupi, a língua da traição. Professor Matheus. Professor Eduardo agora vai apresentar-se. Bom dia a todos, a todas. Um grande prazer estar com vocês. Vocês sabem que os potiguaras são os meus indígenas do coração. Eu trabalho com eles há mais de 20 anos e realmente que tem sido uma grande alegria para mim. Eu vou, então... eu devo me apresentar somente ou já começo a minha live aqui? Aqui é. Vamos, depois da sua apresentação, vamos fazer perguntas norteadoras sobre o nosso diálogo. Ah, tudo bem, então. Eu vou falar quanto tempo aqui? Quantos minutos? Vai ficar livre. Pode ter... Então tudo bem. Vamos fazer falar perguntas, um pouquinho. o senhor pode demorar o tempo que for Tá para certo. responder as perguntas. Está certo. Então, o nosso trabalho com os potiguaras começou no ano de 2001, exatamente naquele ano de 2001, no início do ano mesmo, mês de janeiro. Nós estivemos, então, começamos a morar aí na Baía da Traição. Eu me afastei da universidade naquele ano e fui morar na Baía da Traição, chegando, então, aí nos primeiros dias do mês de janeiro de 2001. Foi uma recepção muito bonita, muita alegria. Muitas pessoas que hoje ainda estão na Bahia, alguns infelizmente já morreram, outros estão aí vivos.
Foram, então, começamos o curso. O curso, naquele momento, nós não tínhamos os recursos que nos permitem trabalhar à distância. Naquela época, nós tínhamos a internet, mas não havia ainda aulas à distância, como hoje existem, né? Todos esses recursos tecnológicos aí que surgiram há pouco tempo, nós não nos beneficiamos disso. De modo que as aulas eram ministradas nas escolas dos municípios, em 2 municípios, principalmente, em Baía da Traição e em Marcação. Rio Tinto nós não lecionamos, nós não estivemos em Rio Tinto lecionando, estivemos somente nessas 2 cidades aí. E eram aulas assim para várias turmas, e as aulas eram dadas então todas presencialmente. Vinha sempre um carro me buscar aí, um carro da prefeitura me buscar lá na casa do Forte, da aldeia Forte, casa da FUNAI, onde eu morei durante 7 meses, melhor dizendo, durante 8 meses eu passei lá. Eu morei naquela casa. E lá, aí conforme as aulas iam se desenvolvendo, eu ia verificando quais eram os alunos mais fortes, os mais interessados mesmo, e comecei a ministrar aulas diariamente para alguns alunos, nos quais eu apostei, né, mais assim, que seriam professores dos outros em breve, não é? Um deles era o nosso querido professor Almir, que aí está presente. Almir, professor Josafá, e mais alguns professores que eu chamei para aulas diárias. Naquela época também, nós não tínhamos ainda desenvolvido um método específico para os potiguaras. Estávamos usando o meu curso, o curso que eu dou na USP, Método Moderno de Tupi Antigo, que é um curso que faculta o conhecimento, que permite a leitura dos textos antigos, mas não é o ideal para quem quer falar a língua. Quem quer falar a língua. E no momento que nós vivemos, nós temos aí uma infinidade de palavras que precisam ser criadas, né? Palavras do mundo tecnológico, palavras do mundo industrial, palavras do mundo contemporâneo. E não era possível, naquele momento, ainda fazer isso. O que estamos fazendo hoje, com um novo curso que estamos criando. Estamos também preparando material didático para as crianças. Já preparei este ano para a 3ª série, estou fazendo da 4ª série agora. E tudo isso com o objetivo de permitir que a língua seja falada, que a língua seja usada no dia a dia, que realmente será uma grande conquista dos potiguaras. E eu conto com vocês todos aí, que estão nessa luta, tanto a turma antiga, quanto essa turma nova, que apareceu, nova geração do Mateus, geração dos meninos que estão aí trabalhando conosco agora. Todos eles, então, estão fazendo um trabalho, assim, da maior importância. E isso significa um resgate cultural dos mais significativos. Isso é realmente algo que vai levar, não é, uma língua clássica do Brasil, uma língua indígena do passado, importante na nossa história, a ser muito bem conhecida. Eu garanto a vocês uma coisa: nunca, há muitos séculos, desde, vamos dizer, o século XVIII, que o tupi antigo não tem
tantos conhecedores como hoje tem. Uma figura de pessoas assim excelentes que conhecem o idioma assim com muita proficiência, com muita perfeição, estão realmente num trabalho muito bonito. E hoje nós temos, não estamos ainda no ponto a que queremos chegar, mas estamos muito mais adiantados do que estávamos há 20 anos. Podem ter certeza. E esse é um trabalho também, um trabalho lento, não é um trabalho que acontecerá rapidamente, mas é um trabalho lento, trabalho de educação de milhares de pessoas. E tudo isso vai demorar um pouco, mas é algo que está caminhando de forma muito satisfatória, me deixando muito feliz. Eu tenho só realmente agradecer a todos vocês, dar os parabéns a todos vocês. E não somente potiguaras, não, pessoas que estão fora da comunidade potiguara, que estão fora da reserva, pessoas como Emerson, como Farias, e muitos outros que estão aí pelo Brasil afora, que estão aí levando a língua a um outro grau, a um outro patamar de conhecimento. Né? Muito bem. E agora estamos num trabalho que deve demorar alguns anos de preparação de material didático, vamos utilizar recursos tecnológicos cada vez maiores, a internet está aí com muitos recursos de aprendizagem, ela nos permite conversar aí, né, com pessoas de vários estados ao mesmo tempo. Tudo isso, então, é algo que não existia quando eu cheguei à Baía da Traição, em 2001. Era algo inexistente, tudo era feito de forma muito tradicional e precária. Hoje as coisas estão bem diferentes. E tudo isso, então, vai conduzir os potiguaras, né, a um grau cada vez maior de conhecimento dessa língua, tão importante para conhecermos o Brasil de raiz, o Brasil, né, profundo, o Brasil das origens. E tudo isso, então, é algo maravilhoso. É um movimento, o que está acontecendo com os potiguaras é aquilo que nós chamamos de revivalismo. Movimentos revivalistas são movimentos históricos que buscaram no passado e buscam também hoje, que buscam reviver acontecimentos já passados, que buscam, então, reavivar culturas. Um bom exemplo de revivalismo foi o Renascimento. O Renascimento, no século XV e XVI, foi um grande movimento revivalista, certo? Que buscou resgatar as raízes, né, da cultura europeia. Buscou estudar, então, as línguas antigas, o grego, o latim. O hebraico tornou-se uma língua de sábios do Renascimento, de sábios cristãos. Tudo isso, então, isso foi um movimento revivalista, dos mais importantes e ricos. E os potiguaras estão também vivendo esse momento, essa busca de encontro das raízes, um movimento revivalista. E isso aí é algo que acontece de vez em quando, né, na história. Não somente os potiguaras, não é? Nós vamos ver isso acontecer hoje entre grupos indígenas de diferentes partes do mundo. Então, vou chamar atenção para uma coisa, viu? Indígena não é somente o índio americano, da América, não. Indígena é qualquer povo tradicional de qualquer região do mundo. Então, os bascos na Espanha são indígenas,
Os Zulus da África são indígenas da África, entende? Então, são qualquer povo tradicional, original, mais antigo de uma terra, são povo indígena, certo? Então, quando a gente usar a palavra indígena, é bom nós acrescentarmos. Queremos falar de indígena, queremos falar indígena brasileiro, indígena americano, indígenas da América, certo? Pois é, então, é um processo, um acontecimento, um processo histórico que está sendo vivido em várias partes do mundo. Estamos vendo isso acontecer. E por que está acontecendo? Uma série de causas, mas a mais importante, o mundo está realmente descrente da globalização, a descrença do mundo a, com a tecnologia tal qual ela está sendo utilizada, não é? Vamos dizer assim, o desgosto, né, em face daquilo que a Revolução Industrial conquistou, desarraigando aí milhões de pessoas, tirando milhões de pessoas da sua terra, levando milhões de pessoas para as cidades, para as grandes cidades, fazendo essas pessoas perderem as suas raízes, a sua cultura. E tudo isso aí é muito problemático, né? Então, o desencanto mesmo com esse modelo de vida, com esse modelo de sociedade. Vocês estão ouvindo bem? Tudo bem? Então tá bom. Com esse modelo de sociedade que o mundo passou a conhecer no século XX, principalmente, com a formação de metrópoles aí de milhões de pessoas, né? Então, o que os indígenas do Brasil têm a contribuir? Que mensagem que eles têm a transmitir? Uma mensagem de uma mudança, de uma volta às raízes. Voltar às raízes é sempre fundamental para a saúde do homem, para a saúde mental, para a saúde cultural. Voltar às raízes é sempre algo fundamental na nossa vida, na vida das sociedades humanas também. Sem o que nós perdemos a nossa identidade. A identidade vai embora. Não é? Quando a identidade se perde, o homem está perdido também. O homem não sabe o que está fazendo neste mundo mais. Então, essa é a grande mensagem que os indígenas brasileiros podem dar à humanidade. Nós precisamos, então, voltar, né, às nossas origens. Vejam uma coisa. Nas cartas que eu traduzi recentemente, e vocês foram os grandes homenageados com isso, porque vocês são o único grupo indígena do Brasil, os potiguaras, né, que escreveram cartas que foram guardadas, que foram preservadas. Eu creio que tivesse havido outros índios que tenham escrito, sei, mas nada foi preservado. Os únicos cujos documentos se preservaram foram os potiguaras. Os potiguaras. Então, os potiguaras têm realmente esse trunfo nas mãos, tem né, tem uma história de luta. Eles participaram realmente de uma guerra no século XVII, foram atuantes nessa guerra contra os holandeses, alguns contra os portugueses, né? Na verdade, durante essa guerra, os potiguaras escreveram. As cartas de Felipe Camarão, um potiguara muito ilustre, e essas
essas cartas revelam, uma delas, num trecho delas, revela um grande desencanto com a vida civilizada, com o mundo que os colonizadores apresentavam para os potiguaras. Felipe Camarão, então, num trecho de sua carta, ele diz a Pedro Poti que ele queria reunir todos os parentes potiguaras para que voltassem para o Rio Grande. Naquela época não se falava Rio Grande do Norte, né? Mas Rio Grande só. Paraguaçu, era o nome do Rio Grande do Norte. E então ele queria reunir todos os potiguaras, levar todos eles para o Rio Grande, para eles poderem novamente viver segundo as tradições dos seus antepassados. Ele estava sentindo a angústia da perda das tradições, a angústia pela perda da sua cultura. Não é? Tudo isso entristece, porque é o nosso passado que aí está. Ele não se reconhecia muito mais, ele estava se... Embora ele fosse um índio profundamente católico, ele era profundamente piedoso, Felipe Camarão era um homem de muita fé, ele sentia a necessidade de voltar às suas raízes, de voltar às origens. E ele, então, escreve a Pedro Poti, dizendo aquelas palavras amarguradas, que hoje vocês podem ler. Isso tudo está hoje, eu tenho a impressão que já está na internet, eu não sei, eu vou ver daqui a pouco, mas era para entrar estes dias, na revista do Museu Geld, escreve GOELD, Boletim do Museu Geld, de Belém do Pará, uma revista muito famosa, o museu é muito importante, um museu de grande importância, e vocês podem lá consultar, é um artigo de 50 páginas, né? A revista aceitou isso sabendo da importância do que estava sendo enviado para ela, né? A revista aceitou. Então vocês vão ter tudo isso. Futuramente eu proponho aí que na Baía da Traição se crie aí um museu dos potiguaras, em que essas cartas possam ser mostradas assim, em painéis grandes, em que as grandes figuras da guerra contra a Holanda possam ser apresentadas, que essas figuras importantes, tanto do lado português quanto do lado holandês, né, sejam então mostradas, que a história potiguara possa ser então bem conhecida por todos os que visitarem a Baía da Traição. Essa terra tão linda aí que onde um dia eu pretendo viver ainda, definitivamente. Passar o resto da minha vida aí na Baía da Traição, ao sol da Paraíba, a terra que eu amo de paixão. Eu já amava a Paraíba antes de conhecer a Paraíba, por uma razão, vocês não sabiam, mas eu vou contar. Eu sou assim, adorava a poesia de Augusto dos Anjos. Inclusive eu sei, acho que uns 30 poemas de Augusto dos Anjos, que foi considerado aí o paraibano do século, né? Do século XX, foi Augusto dos Anjos. Eu já tinha aquele amor pela Paraíba por ser a terra de Augusto dos Anjos. Aí eu fui um dia belo, e quando eu estive na Paraíba, eu tive a ideia de ir visitar a casa dele lá, aquela árvore grande que está lá, né? O tamarindo, para o qual ele fez poemas. Ele fez dois poemas para o tamarindo, e sobre o qual ele escrevia, sobre o qual ele se sentava. Foi realmente uma experiência linda, linda, linda. Eu estive lá, revi, peguei uma pedrinha, não se faz isso, eu vou contar uma coisa que não pode fazer, mas eu fiz porque a minha paixão, peguei uma pedrinha assim do chão, da casa do Augusto dos Anjos, trouxe para casa, tá? Mas depois eu soube que a casa foi toda restaurada, então não teve nenhum problema não, porque
porque a casa foi restaurada e aquilo lá não estava fazendo falta. Mas eu trouxe porque eu difundo a poesia dele por onde eu passo. Tá certo? Mas é isso, então. Então, essa foi a história. E hoje os potiguaras estão num processo muito bonito, um movimento muito bonito de restauração dos seus valores, da sua identidade. E saibam, então, que eu estarei com vocês em todos os momentos, enquanto eu viver, eu estarei com vocês, dando todo o apoio e trabalhando por vocês, porque é uma causa em que eu acredito plenamente. Nós temos um grande precedente histórico. O precedente histórico foi a restauração da língua hebraica em Israel, no século XX. A língua hebraica tinha morrido havia 2000 anos, deixou de ser falada já na antiguidade, e a língua hebraica hoje é falada por milhões de pessoas. Tá certo, houve muito investimento, muito dinheiro gasto para isso, mas também houve muita convicção daquilo que devia ser feito. Os judeus sofreram perseguições durante a história, durante os 2 séculos, os 2 milênios, né? Depois da diáspora, sofreram perseguições horríveis. A última delas foi o Holocausto nazista. Então havia muita convicção de que eles deveriam resgatar suas raízes. E os potiguaras também, muitos de vocês estão profundamente convictos. Quando a gente tem convicção, não há dificuldade que nos abata, não há problema que nos desencoraje. Quando nós temos convicção de alguma coisa, nós vamos avante e nós realizamos muita coisa. E isso já está visível. Nós vemos, eu sei que de 20 anos para cá, muita coisa melhorou. Muita coisa melhorou mesmo. Nós temos hoje uma geração nova aí que realmente está me dando entusiasmo. Ver aí o entusiasmo deles está me entusiasmando. Tá bem? Bom, não sei mais o que eu posso dizer, vocês podem perguntar o que quiserem, estou aqui à disposição de todos. Muito feliz de ver o nosso amigo Almir, sempre guerreiro, sempre corajoso, um excelente aluno de Tupi naquela época, hoje professor aí, que tem uma importância muito grande. E aí está. Não somente potiguaras da Paraíba, mas também os potiguaras do Rio Grande do Norte. Eu conheci gente lá que está me dando realmente uma alegria imensa. O Acanguçu, eu não lembro o nome dele mais, eu sei que o nome dele é Acanguçu. Um ótimo professor. Então está aparecendo gente de todo lado, que vem se juntar a nós, né, nessa causa que é tão nobre, tão importante, e que não só é importante para os potiguaras, mas é importante para o Brasil inteiro. E não é só importante para os indígenas do Brasil, mas é importante para o povo brasileiro inteiro. Porque a última trincheira da identidade no mundo globalizado é a cultura. Se não fortalecermos a cultura, a nossa cultura, nós nos diluímos no mundo globalizado, vamos ser um país sem identidade, sem realmente um alicerce, certo? Sem alicerce. Então, a cultura é a última trincheira da identidade. Gente, muito obrigado a vocês. Eu quero realmente dar-lhes os parabéns a todos que estão nessa luta e que continuem nela. Vale a pena. A vida que tem de ser vivida com sonhos, não com saudade. Muitos de vocês são jovens ainda não devem ter muita saudade do passado, porque
viveram pouco. Mas quem já está mais velho, não é? Eu digo a vocês, não fiquem vivendo de saudade. Vivam de sonhos. Recuperem os sonhos que tiveram no passado. E vivam esses sonhos no futuro. Grande abraço, meus. Excelente. Professor Almir? De fato, eu estava aqui lembrando, né? Lembrando do que o professor Eduardo estava falando, sobre nossa ida até a antiga usina Santa Helena, onde lá morou, né, o nosso poeta. E lá o professor abraçou a tamareira, né? Fez aquele abraço. Eu fui junto com ele, né, na ocasião, lá, e aprendi a gostar de Augusto dos Anjos através dele, né? E quando ele chegou, começou embaixo da tamareira, ele recitou um poema, né, falando daquela tamareira. E aí, como ele falou que tinha já memorizado vários poemas, eu gostaria, professor, se o senhor me permite, que o senhor recitasse um trechozinho de um dos poemas de Augusto dos Anjos. Tá bom. Diz que agora? Se o senhor puder, sim. Tá bom, então vamos ver um poema bonito aqui, porque ele tem uns poemas assim bem mórbidos também, né? Vamos ver um poema bonito. Ah, tem um poema dele que ele fala do pai dele, sabe? Que ele, quando ele perdeu o pai, ele diz, no poema ele diz o seguinte, que ele não sabia mais como chorar, entendeu? Ele foi à farmácia para procurar assim uma receita de como produzir a lágrima. Ele não sabia mais como chorar. Aí então ele foi lá. Ah, mas tem um outro poema mais bonito ainda. Ele fala de uma visita que ele fez a um cemitério. Hoje é Dia dos Mortos. Eu vou recitar este, então, tá bom? E ele fala de um coveiro que escolheu essa profissão para ficar perto da amada dele, que morreu, e para ele ficar perto dela, mesmo depois da morte dela, ele foi ser coveiro. Hoje é bom para recitar este poema. Vamos lá. Numa tarde de abril, suave e pura, tinha ido eu ao derradeiro lar. Tinha ido ver a sepultura de um ente caro, amigo verdadeiro. Lá encontrei um pálido coveiro, com a cabeça para o chão pendida. Eu senti a minha alma entristecida e interroguei-o. Eterno companheiro da morte, quem matou-te o coração? Ele apontou para uma cruz no chão. Ali jazia o seu amor primeiro. Depois, tomando a enxada gravemente, balbuciou, sorrindo tristemente. Ah, foi por isso que eu me fiz coveiro. Bonito, não é? Triste, mórbido e bonito. Ele conseguia. E vocês sabem que ele morreu com um pouco mais de 30 anos, né? Vejam que homem brilhante que ele era. Escrever poemas desses aí, ainda na adolescência, com 20 e poucos anos. Ele publica lá o seu único livro de poesias chamado Eu e Outras Poesias. Esse foi certamente a glória da Paraíba. E estudem Augusto dos Anjos, que vale a pena. Isso aí, meu querido Almir. Almir é um símbolo vivo dessa causa pela qual vocês lutam. Certo? Professor, muito obrigado, tá? Pela palhinha, mas deixa eu fazer uma pergunta, professor. O senhor, hoje, né? O senhor olhando para toda a história que foi feita, não é? Construída a partir da língua tupi até então, os potiguaras não tinham, e começaram então um processo de você fazê-la viver outra vez, né?
em toda a sua totalidade. E hoje, o senhor é reconhecido como cidadão baiense, não é isso? O que é que o senhor Exatamente. me diz dessa homenagem e todo o trabalho percorrido até chegar agora? Foi algo muito bonito, foi um dos grandes, vamos dizer, posso dizer que foi um dos melhores momentos da minha vida, né? Ter estado com os potiguaras naquele ano de 2001, todas as vezes que eu voltei, foram momentos muito preciosos, eu senti todo o carinho de vocês por mim, todo o amor que vocês têm por mim, um reconhecimento mesmo muito grande, como se fossem todos meus filhos e meus irmãos, né? É alguma coisa muito bonita e que deixa a gente muito feliz. E eu penso mesmo, o dia que eu resolver me aposentar e viver com vocês aí na Paraíba, na Baía da Traição, montar uma escola de tupi lá, entendeu? Vamos formar professores assim a 3x4 mesmo, né? Formar professores em série mesmo, né? E fazer essa língua ser falada assim, todo mundo. Nós vamos trabalhar por isso ainda, viu? Eu sinto vontade mesmo. Eu estou um pouco cansado de não ver o sol. Eu queria tanto ver o sol da Paraíba, o sol sempre aberto, o clima da Paraíba maravilhoso, as praias lindas, né? Pelas quais eu andava todos os dias, passeando, vendo o mar. Tenho saudade disso. Eu não sou, assim, vou dizer para vocês, não sou nenhum fã de São Paulo, não. São Paulo é uma cidade gigantesca e não digo, vou dizer a vocês que não é a minha cidade predileta, não, certo? A minha capital predileta é João Pessoa. João Pessoa é a capital, minha capital de estado predileta. Depois tem umas outras aí, das quais também eu gosto. Mas São Paulo não está na lista das minhas cidades preferidas, não. Então é possível mesmo. E outra coisa, mais um sonho que eu tenho. Nós criarmos o curso de Tupi, 4 anos, na Universidade Estadual da Paraíba. Um curso de 4 anos, colocando todo mundo aí que hoje está nessa militância, nessa luta para ser professor, e vamos formar novos professores, não é? Que vão levar essa causa adiante, certo? Isso é o que precisamos, fazer com que a geração mais nova se apaixone por essa causa e que leve a bandeira avante. Tá bem? Essa vai ser a minha próxima luta, minha próxima causa que eu vou abraçar. Lutar por isso. Aí em Rio Tinto, vocês têm campus do quê? Da estadual ou da federal? Ou das duas? Da federal. Federal, né? Rio Tinto. Não há nenhum campus da estadual, mas qual é o mais próximo dos potiguaras? Os potiguaras, eu acho que é a Guarabira. Guarabira? Estadual é Guarabira, né? Guarabira ou João Pessoa? Federal. Mais próximo é federal. Então, olha aí, o Emerson também quer mudar para Paraíba, né? Quando deixar de trabalhar, né, Emerson? Muito bem, vamos lutar todos pelos potiguaras, pela causa deles. Olha um trecho do poema de Augusto dos Anjos que eu acho que vai nutrir aí esse sonho, é o da esperança, né? Não recito tão bem como o professor Navarro, mas eu coloquei aqui. A esperança não murcha, ela não cansa, também como ela não sucumbe à crença. Vão-se os sonhos nas asas da descrença, voltam os sonhos nas asas da esperança. Ai, que coisa. Você sabe? Não ter vergonha daquilo que a gente é, não ter vergonha daquilo que a gente representa, né? E a educação do Vale, no que depender de mim, quanto gerente agora, irá passar por esse processo de divulgação das nossas diferenças, né?
de mostrar quanto nós somos ricos por essa pluralidade existir aqui. O quanto nós podemos crescer, inclusive, e avançar quanto sociedade através da pluralidade que nós temos aqui na 14ª Regional. São 14 municípios que estão abertos, né, a viver essa troca de experiência. Já vou adiantar aqui a Matheus e a todos que estão assistindo a live, é uma de minhas metas para o ano que vem, no Dia da Cultura Indígena, né, no Dia do Índio, como é conhecido popularmente no Brasil, não se resumir apenas a uma comemoração, por exemplo, na Baía da Traição, não. Nós podemos sim fazer um grande evento a nível de região para mostrar a cultura indígena para muitas pessoas que estão no Vale e ainda não conhecem, né, nas cidades mais distantes. Fazer um grande festival da cultura indígena, tendo a educação como pivô dessa transformação de interpretação, quebra de tabus e estereótipos, sabe? Abraçar essa cultura tão bonita e essa língua que eu pedi a Matheus para me ensinar mais, né? Eu sei muito pouco ainda. O professor aí, eu fiquei até com vergonha enquanto escutava, porque é um conhecedor profundo, né, da área. Eu sou ainda uma pessoa que está aprendendo mais profundamente sobre a questão da língua tupi, até porque é tantas variações, né, que a gente encontra essa pluralidade linguística, até mesmo dentro do tupi, né? Nós temos essas variações muito bonitas, que representam as características daquele povo, daquela região, né? Não é uma língua uniforme, ela é bela por ser assim, como o português se transformou no Brasil. Às vezes uma coisa que nós falamos aqui no Nordeste é diferente totalmente de como se fala no Sudeste, né? E isso é que é o bonito dessa fluidez da língua, mas ao mesmo tempo também se torna o belo por mostrar que cada povo tem sua identidade. Cada indígena brasileiro traz um pouco da sua história, da sua região, da sua comida, do lugar onde viveu, do lugar onde o seu povo, né, pôde prosperar e se manter até hoje. E eu acho que é isso. Agradecer a Matheus pela participação, né, pelo convite a participar, e dizer que a 14ª Gerência está aberta para receber, né, os professores, alunos de escolas indígenas, fomentar ações para a propagação da cultura indígena, da linguagem indígena. Podemos organizar diversos eventos ao longo desse período que estaremos à frente dessa gerência educacional, né? Vamos propagar o belo da nossa região, né? O Vale do Mamanguape é uma região forte economicamente dentro do estado da Paraíba, culturalmente marcada por uma história, né, profunda. Nós temos, é tão bonito, eu sou apaixonado, gente, por essa região, que olha, você veja, é tão bonito. Nós temos em Mamanguape essa questão da visita do imperador, a casa do imperador, a questão colonial dos barões, né, que vamos aqui. Você vai para Rio Tinto, uma história marcada por uma colonização austríaca, né? Toda uma arquitetura diferente das demais cidades do Vale do Mamanguape. Aí você vai para a Baía da Traição, toda aquela marcação, Baía da Traição e até parte de Rio Tinto, marcada por esse fincamento da cultura indígena brasileira, potiguara, né, os fortes. Então, assim, é uma região tão plural, tão diversificada em história, que a Paraíba ainda precisa conhecer muito do que nós somos e muito do que nós temos a mostrar. Obrigado e, mais uma vez, estamos à disposição. Certo, muito bem. Professora Michele, quer falar algo? Oi, Matheus. Eu queria comentar alguns pontos aqui. Eu não sou especialista nessa questão das línguas, né, das línguas nativas, principalmente, mas, assim, eu fiquei muito feliz com o convite do professor Matheus, né, de participar aqui dessa live, justamente para ter esse contato com esses especialistas, né, conhecer o professor Navarro, conhecê-lo pessoalmente, né, porque faz pouco tempo que eu estou na UFPB, como eu lhe disse, aqui no Campus 4,
e o seu trabalho tem sido muito mencionado, né? É um trabalho muito forte e que está, assim, a gente já não está vendo sementes, né? A gente já está vendo os frutos, é só olhar para o chat e ver as pessoas dando bom dia, né? Eu não entendo, né? Eu sou leiga, mas assim, ver a comunicação que já está se estabelecendo, inclusive de forma escrita, né? E isso já a gente com o professor Almir, o professor Matheus aqui, né? Apresentando essas novas gerações desse trabalho que se iniciou há 20 anos, mas eu vejo o senhor traz elementos interessantíssimos para esse momento que a gente está vivendo agora, né? Falar do revivalismo, né? Reviver algo que já foi vivo, né? Trazer isso de volta, né? E aí, isso é uma questão muito interessante, muito importante, porque quando a gente não sabe de onde a gente veio, a gente fica sem horizonte, né? A gente fica perdido para saber para onde a gente vai. E a gente pode cair nas esparrelas da história, né? Que a história, às vezes, ela nos distrai assim com alguns elementos. Então, é muito importante a gente saber de onde viemos, né? E aí, quando traz assim a questão do indígena, né? Quem é o indígena? Eu estudo, eu venho estudando ao longo da minha formação, venho me dedicando à educação das relações étnico-raciais. E eu sempre me aprofundei mais na questão afro, né, na afrodescendência, na questão da negritude. E aí, agora, em contato com o povo potiguara, eu tenho visto assim várias portas se abrindo para um conhecimento que é extremamente importante, né? E que fala justamente também dessa questão, né, de como a colonização que o nosso país enfrentou, ela marca as identidades, né? Eu via isso muito a partir da perspectiva negra, e agora eu estou percebendo, conhecendo, me aproximando do povo potiguara, uma outra versão também, um outro viés dessa história. E aí, quando a gente fala na negritude, a gente fala muito desse conceito raça, né? Da criação desse conceito raça. E a partir dos estudiosos, né, que eu tenho me dedicado a conhecer, o Quijano, o Mignolo, né? Esse pessoal aí do pensamento decolonial, do grupo Modernidade e Colonialidade, eles mostram para a gente que a primeira identidade racial que foi forjada, né, que foi criada naquele contexto do colonialismo, foi justamente o indígena, né? O índio, a raça índio, numa tentativa de uniformizar, homogeneizar aqueles povos que não eram conhecidos. Isso era uma coisa que me inquietava bastante, né? Porque a gente vai estudar a raça ali para entender a questão da negritude e tal, mas aí quando eu entro em contato com isso, olha, a primeira raça, né, colonial, que foi o primeiro sujeito colonial que foi inventado como sujeito colonial, é justamente o índio, não era nem indígena, era um índio porque era realmente uma identidade racial para homogeneizar e subalternizar aqueles povos. E aí de uma crueldade, né, de uma perversidade terrível, porque a gente percebe que essa tentativa de homogeneização, essa tentativa de apagamento das histórias e das culturas, felizmente, elas não deram totalmente certo, né? E as pessoas conseguiram, os povos conseguiram manter a sua identidade na tensão com o que a colonialidade quis fazer, né? Com o que a colonialidade quis fazer. Para a negritude, a gente tem aquela história da árvore do esquecimento, né? Que antes das pessoas embarcarem para cá, tinha que dar várias voltas numa árvore para esquecer a sua história e sua cultura. E aqui, nas Américas, né? Esse esquecimento era através justamente da imposição da sua cultura. E um dos elementos da cultura do colonizador, que é o primeiro ponto, né? Que eles vão é justamente na língua, né? E a linguagem, ela não é apenas uma forma de se comunicar, é uma forma também de representar o mundo, né? É uma cosmovisão. E eu acho esse movimento que está sendo vivenciado, inclusive aqui pelos potiguara, um movimento extremamente importante, porque
a busca dessas raízes e a busca dessa cosmovisão, dessa visão de mundo a partir de si próprio, a partir do reconhecimento de quem são. E aí, professor Gemerson, muito interessante quando a gente, enquanto professor, né, não indígena, inclusive, a gente está engajado nessa questão, porque é um tema que eu venho falando muito, assim, nos trabalhos que tenho me dedicado, é justamente que educação das relações étnico-raciais, né, é para educar as relações, que essas relações elas foram construídas hierarquizando raças, hierarquizando etnias. E quando a gente educa as relações, a gente quer horizontalizar essas relações, a gente não quer inverter os polos, né? A gente quer horizontalizar essas relações, colocá-las vis-à-vis, né? Colocá-las em pé de igualdade, para que não exista essa subalternização, né? Entre os povos, entre as culturas. E quando a gente fala de educar as relações, é extremamente importante esse tema de a gente não ter apenas escola indígena para indígena, né? A gente está no campus da UFPB, o campus 4, e agora há pouco o professor Estevão Paletó e a professora Kelly, no centro de Rio Tinto, foram fazer uma atividade, e aí os indígenas que estavam ali no curso disseram assim, olha, a gente quer abrir essa atividade com o toré. E a disciplina que eu estou ministrando ali em Rio Tinto é didática, né, para os cursos de licenciatura. E a gente foi convidada para participar dessa atividade. E aí, as licenciaturas que eu estava trabalhando naquele dia era matemática, letras e pedagogia. E a gente teve um primeiro momento da aula e a gente foi lá assistir e participar um pouquinho do toré, né? Que os povos disseram, olha, a gente vai abrir essa atividade, mas a gente vai abrir do nosso jeito. Por incrível que pareça, nós estamos em 2021. Estamos no ano de 2021 e estamos em um território potiguara, né? O campus da universidade está em território potiguara. E vários, acho que 80% dos estudantes que estavam ali naquela turma nunca tinham visto um toré, sabe? Isso é uma coisa que a gente não pode... em 2022, desculpa, 2022, a gente... está no ano de 2022 e a gente ainda tinha estudantes que nunca tinham entrado em contato com o toré. Então, veja aí a necessidade de educar as relações étnico-raciais, veja aí a necessidade, porque senão a universidade ela costuma ser ocidentalizada, ela costuma ter um foco muito eurocêntrico, e a gente não pode continuar nesse viés, a gente tem que realmente saber onde estamos, conhecer as nossas raízes, para que a gente possa valorizar todas as culturas, para que esses estereótipos eles não sejam difundidos. Não faz sentido a gente estar falando do indígena como o Apache norte-americano, se a gente tem essas pinturas que o professor colocou aí no braço, tão local, tão significativa, não é verdade? Então, em vez de fazer a peninha que fazia lá, imitando os Apaches norte-americanos, até por esse nosso processo, né, de colonização, de imperialismo e tal, a gente, nesse dia, falasse dessas pinturas, né, da colmeia, que é um dos símbolos do nosso centro, né, a colmeia, a jurema, a salamandra, sabe? Isso é tão importante, a gente valorizar de onde nós somos, né? E isso não é só para os indígenas, isso é para todos, né? Então, eu acho que essa convivência com os potiguaras, conhecer um pouco da narrativa dos anciãos, das anciãs, né? Tem sido um momento de grande aprendizagem, tem sido assim muito rico para mim, inclusive de reconexão com a mãe natureza, né? Que a gente tem essa distinção e a gente vê que o povo potiguar é um povo que realmente tem esse cuidado, né? É só a gente olhar para o rio na área das terras indígenas e o rio na área não indígena. A gente já percebe a diferença, né? Como o povo indígena
cuida da mãe natureza, né? Como esses estranhos a essa cultura não valorizam, mas como a gente pode fazer um movimento de transformação para educar as nossas relações com o outro, né? E consigo mesmo, e nos reconectar com quem realmente nós somos, e nos reconectar com a nossa ancestralidade, e nos reconectar com a mãe natureza, né? Então, assim, é um momento extremamente importante, esse movimento que foi iniciado, esse pontapé que foi dado, né? O ANAMA, né, que tá aí falando, olha, um trabalho interessantíssimo, né? Inclusive vai ter encontro agora esse final de semana. São processos de reeducação, são processos de integração e são processos de reconexão, e eu acho que a gente precisa de todo mundo, né? Então, a linguagem é uma forma extremamente importante para que a gente possa não só apreender essa visão que nos foi colocada, mas a gente saber para onde a gente está indo, né? A partir dessa nossa reconexão. Então, me coloca assim como total apoiadora, sabe, desse movimento, uma aprendiz disposta a aprender, disposta a contribuir no que for preciso, estreitar essas parcerias entre a universidade, a gerência, né, para que a gente possa realmente difundir essa cultura e horizontalizar as relações, porque chega de racismo, chega sabe, de subalternização da identidade dos outros, a gente não suporta mais isso, a gente quer o direito de viver e o direito de ter, usufruir dos direitos que a nossa Constituição, que muitos indígenas lutaram para colocar lá dentro, né? Direitos à educação, saúde, moradia, todos os nossos direitos sociais, políticos e tal, a gente precisa usufruir deles, né? Então, é isso, é um movimento de reconhecimento desse trabalho, de gratidão e de disponibilidade e abertura para aprendizagens e contribuições, viu? Obrigada, gente. Para isso, iniciarmos como uma disciplina eletiva, dentro de alguma grade curricular, por exemplo, do curso de letra que nós temos aqui, ou o curso de antropologia, porque aí já começa uma propagação, mesmo que modesta, mas já é um passo para um salto, sabe? Eu acho que talvez a inserção de uma disciplina eletiva de Tupi para os cursos mais próximos das áreas sociais que nós temos na UFPB, até pelo número grande de indígenas que nós temos na Universidade do Campus 4, seria um passo para se chegar a um salto maior na frente. Eu acho que já poderia sair como um objetivo. Tá, Matheus? O que as cartas evidenciam a respeito dos potiguaras do século XVII? O que as cartas evidenciam? Bom, que eles estavam profundamente cristianizados, que havia índios já muito cristianizados, que eles tinham uma formação escolar, né? Tinha uma formação escolar, era dada principalmente para os meninos, evidencia também uma grande divisão ideológica entre eles, né? Os índios, os potiguaras católicos, os potiguaras protestantes. Estão ouvindo uma sirene aí de trem? Pois é. Eu moro numa vila ferroviária aqui em Paranapiacaba. Paranapiacaba é o nome do lugar. Lugar de ver o mar. Era o nome da Serra do Mar no século XVI. Bom, então o que mais que evidencia? Evidencia também desgosto com a vida que eles estavam levando. Isso nós vamos ver na carta de Felipe Camarão. Evidencia, então, o desejo de uma vida diferente, né? Tudo isso. Mas, sem dúvida alguma, os potiguaras já tinham contato desde o início do século XVI. Foram o segundo grupo a ter contato. Por quê? Porque os que estavam mais próximos da Europa. Vocês são os indígenas que estão mais próximos da Europa. Nas costas do Brasil, mais próxima, né, da Europa. Então, é muito mais fácil chegar a Paraíba do que chegar a São Paulo, chegar
ao Espírito Santo, né? Isso foi o que aconteceu. Mas é isso. Espero que tenha respondido a sua pergunta. Excelente. A segunda pergunta, qual fizeram, foi: é possível identificar alguma especificidade do dialeto potiguara no contexto da língua tupi antigo? É possível, sim. Havia. Isso é o próprio Anchieta, o próprio Luiz Figueira, em 1621, o segundo gramático da língua tupi, ele deixou claro. Havia algumas diferenças dialetais, sim. Nós sabemos. Com relação ao uso de termos, por exemplo, vocês sabem o que é o Jurupari. Jurupari. Jurupari é uma entidade que não é mencionada nos textos do Sul. No Sul é a Anhanga. Já no Norte, Nordeste, é Jurupari. É uma diferença até cultural, né? Entidades que os indígenas do Norte, eles cultuavam, que tinham na sua cosmologia. Agora, com relação à língua, por exemplo, quem sabe tupi sabe que existe o chamado circunstancial, que é uma variante do modo indicativo, né? Modo indicativo tem uma variante chamada circunstancial, que a gente usa, por exemplo, o sufixo i. Então, por exemplo, cori, né? Hoje eu fiz comida. Cori, ixé, tembiu, a pau. Hoje eu fiz comida. Posso usar ou não usar na primeira pessoa, na terceira é obrigatório. Hoje eu estou feliz. Cori, xeroribamo. Agora, na variante do norte, na variante de Pernambuco e certamente da Paraíba, dizia-se cori, xeroribi. É uma diferença que havia dialeto entre os dois dialetos. É uma diferença. Dialeto do sul, dialeto do norte. A variante dialetal do norte e do sul. Tá? E o Felipe Camarão, nós sabemos que ele foi educado por jesuítas em Pernambuco. Felipe Camarão. Eles estavam muito próximos aí dos potiguaras da Paraíba, né? E, então essas diferenças certamente afetavam os potiguaras também da Paraíba. Tá? Havia sim. Muito bem. A terceira pergunta que fizeram foi: quais dificuldades existem no processo de revitalização da língua tupi e como essas dificuldades podem ser superadas? A dificuldade está realmente em convencer, né? Pessoas que muitas vezes não têm interesse, não têm vontade. Isso pode acontecer até entre os próprios potiguaras, né? Existem potiguaras que não acreditam nessa luta, mas isso é normal em qualquer comunidade humana, qualquer sociedade, isso vai ser normal. Nós temos, na própria UFPB, nós temos gente lá que não acredita nessa luta, não acredita nisso. Herança do quê? De épocas passadas. Nos anos 30, em 34, 35, o Tupi foi criado na USP. Né? Aí foram criadas cadeiras de Tupi a partir de 54, quando o presidente Café Filho obrigou todas as faculdades de letras do Brasil a terem Tupi. Todas tinham que ter Tupi. 1954. A partir dos anos 60 e 70, somente, os anos 60 e 70, nós vamos ver o surgimento das cadeiras de linguística. Né? 60 e 70, as cadeiras de linguística. Muito influenciadas por uma corrente de pensamento chamada estruturalismo. O estruturalismo valoriza o estudo da língua nas suas relações internas. Não a história da língua, não
a língua enquanto uma herança, mas a língua enquanto uma estrutura. De uma forma bastante científica mesmo, estudar a língua cientificamente, vamos dizer assim. Mas no caso dos potiguaras, não é esse o interesse. Estudar a língua cientificamente. Vocês têm que aprender a língua para falar, a língua para escrever, a língua para resgatar raízes, resgatar identidades. E muita gente da linguística estrutural não entende isso. Não tem essa visão que os potiguaras têm, né? Que eu tenho também. Por quê? Porque muitas línguas indígenas, elas têm uma importância local. Agora, uma língua indígena que tem importância nacional, só o tupi antigo. O tupi antigo. O Nhengatu tem uma importância regional muito grande, na Amazônia toda. O Nhengatu. Agora, línguas que têm importância nacional, todo o Brasil, uma língua indígena clássica, é o tupi antigo, né? Que foi a língua dos potiguaras do passado, e que agora vocês estão estudando de novo, estão falando de novo. Esse é o grande... essa é a língua indígena que um dia o Brasil, a costa do Brasil toda falou. Então é algo muito precioso isso. Então, há pessoas que não acreditam mesmo, isso aí é normal, nós nunca vamos ter unanimidade no mundo, né? Isso não é problema, não. Mas é vocês que vão convencer com o trabalho de vocês, com a dedicação, com o empenho, vão convencer as pessoas que estão ainda renitentes, que estão ainda descrentes, né, a acreditarem nesse sonho de vocês. Isso é que é maravilhoso, né? Nós podemos transformar também as pessoas. Isso vai ser feito. Excelente. Tem um indígena Cariri aqui, que perguntou o seguinte: professor, bom dia. Que considerações o senhor traria para a aplicação da revitalização linguística para outras línguas nativas? Quais são os caminhos eficazes? Bom, isso é muito bonito e importante, porque nós temos línguas indígenas que estão morrendo. Temos línguas indígenas que estão hoje sendo faladas por menos de 10 pessoas. No caso do Cariri, nós temos realmente uma grande vantagem, que é o fato de a língua ter sido escrita no passado. A gramática do padre Mamiani foi a única gramática, a única língua, né, do Brasil colonial que foi gramaticalizada. Além do tupi antigo, foi o Cariri, do padre Mamiani. Então, nós temos ali, né, a descrição da língua. E os cariris têm condições mesmo de estudar a língua como os potiguaras, usando gramáticas antigas, gramáticas do século XVII, né? Gramática do padre Mamiani, um padre italiano que vai escrever a gramática dessa língua. Isso, então, torna os cariris realmente, põe os cariris numa vantagem em relação a outros grupos que perderam as suas línguas já nos tempos coloniais. Hoje nós temos na Amazônia grupos que estão estudando Nhengatu. Por quê? Porque a língua original deles se perdeu. A língua original deles já morreu. Então, vamos estudar a língua Nhengatu como uma forma de substituição de uma língua que que era deles, né? Que não se fala mais e que não foi estudada. Então, para esses grupos que querem revitalizar suas línguas, eu aconselho, primeiro, que escrevam, façam materiais didáticos, não ficar somente em estudos científicos altamente especializados, né? Fonéticos, estudos de morfologia, também, mas isso não vai fazer nenhuma língua sobreviver. Gramáticas pedagógicas, gramáticas didáticas,
para dar na mão das crianças, gramáticas para dar na mão dos jovens, e estabelecer realmente, né, um objetivo bem claro de uma valorização da língua escrita e falada, né? Então, tudo isso é fundamental, tá? Esse é o conselho que eu dou. Gramáticas pedagógicas. Excelente. Porque nós temos uma gramática maravilhosa de Camaiurá, por exemplo, do Xingu. Agora, eu não sei como alguém pode aprender o Camaiurá naquela gramática. É uma gramática estruturalista, mostra a língua com detalhes, mas não da forma como um jovem pode aprender, com textos, com explicações misturadas, vários aspectos gramaticais numa mesma lição. Não se pode aprender língua uma gramática seca. A gente aprende língua num curso que vai utilizar realmente numa mesma lição, né, vai dar explicações sobre diversos aspectos da gramática, com exercícios, né, exercícios são fundamentais. E hoje a utilização dos recursos audiovisuais, nós temos aí, podem servir maravilhosamente bem para o ensino. Tudo isso tem de ser usado, Tá bem? Então é isso que eu digo. Excelente. O Derek Cabral perguntou, professor, pode contar um pouquinho sobre o processo de criação de novas palavras que não existiam no tupi antigo? Obrigado. Então, isso é um processo antigo, viu, Derek? Derek é meu orientado na USP, não sei se está na Paraíba ainda, eu acho que está. Um grande aluno, deve ser hoje um grande professor também. Derek. Isso é um processo antigo, desde o século XVI, XVII, já se criavam palavras, né, para as coisas novas. O tupi, vocês vão encontrar no vocabulário da língua brasílica muitas palavras de meio urbano. Vocês vão encontrar ali, por exemplo, alfaiate, tanoeiro, palavras como açougueiro. Isso não é de meio... Não é palavra de reserva indígena, não, nem de aldeia indígena. Isso aí é palavra de meio urbano. Então, eram palavras criadas, inventadas, né? E é o que nós vamos fazer, doravante. Vamos fazer aí um dicionário de tupi antigo, português tupi, criando tudo quanto é termo, e aí eu conto com o auxílio de todos vocês que estão aqui nos ouvindo. Precisamos de criar esse dicionário com as palavras do mundo moderno, com as palavras da modernidade. Oi, pode falar. Compor uma cartilha com frases rotineiras do dia a dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, olá, adeus. E a gente elaborar essa cartilha e lançá-la na nossa região para distribuição nas escolas. E eu, quando gerente, me comprometo a fazer o processo de edição e de confecção dessas cartilhas, esses livretos, né, pode deixar por conta da gente, da gerência, para a gente poder distribuir, e é uma forma modesta, mas já de propagar a linguagem tupi, inicialmente na nossa região, e quem sabe para além dela, depois, né, podemos inclusive deixar em duas versões, uma digital e outra impressa para distribuição nas escolas. Excelente. Isso nós já fizemos, estamos fazendo isso sim. Nós vamos fazer, este ano, eu vou fazer até o final do ano, a cartilha para a 4ª série. Eu não sei se o professor aí já andou vendo, na 3ª série foi já colocada nas mãos dos professores, nós vamos fazer da 4ª série até o final do ano, e depois no ano que vem vamos continuar a 5ª e 6ª, até a 9ª série. Tudo isso vai ensinar a língua falada, a língua do dia a dia, com os seus termos, com termos criados, com termos novos, certo? Que deem conta das realidades do mundo contemporâneo,
que os potiguaras vivem, certo? Então, é um trabalho, assim, muito importante mesmo. E se vocês puserem à nossa disposição uma gráfica, se vocês imprimirem isso tudo, vai ser realmente uma grande ajuda que vão dar. As línguas indígenas, elas têm uma importância local. Agora, uma língua indígena que tem importância nacional, só o tupi-antigo. O tupi-antigo. O Nheengatu tem uma importância regional muito grande, na Amazônia toda. O Nheengatu. Agora, línguas que têm importância nacional, para todo o Brasil, uma língua indígena clássica é o tupi-antigo, né? Que foi a língua dos potiguaras do passado, e que agora vocês estão estudando de novo, estão falando de novo. Esse é o grande... essa é a língua indígena que um dia o Brasil, a costa do Brasil toda falou. Então é algo muito precioso isso. Então há pessoas que não acreditam mesmo, isso aí é normal, nós nunca vamos ter unanimidade no mundo, né? Isso não é problema, não. Mas é vocês que vão convencer com o trabalho de vocês, com a dedicação, com o empenho, vão convencer as pessoas que estão ainda renitentes, que estão ainda descrentes, né, a acreditarem nesse sonho de vocês. Isso é que é maravilhoso, né? Nós podemos transformar também as pessoas. Isso vai ser feito. Excelente. Tem um indígena Cariri aqui, que perguntou o seguinte: professor, bom dia. Que considerações o senhor traria para a aplicação da revitalização linguística para outras línguas nativas? Quais são os caminhos eficazes? Bom, isso é muito bonito e importante, porque nós temos línguas indígenas que estão morrendo. Temos línguas indígenas que estão hoje sendo faladas por menos de 10 pessoas. No caso do Cariri, nós temos realmente uma grande vantagem, que é o fato de a língua ter sido escrita no passado. A gramática do padre Mamiani foi a única gramática, a única língua, né, do Brasil colonial que foi gramaticalizada. Além do tupi antigo, foi o Cariri, do padre Mamiani. Então, nós temos ali, né, a descrição da língua. E os cariris têm condições mesmo de estudar a língua como os potiguaras, usando gramáticas antigas, gramáticas do século XVII, né? Gramática do padre Mamiani, um padre italiano que vai escrever a gramática dessa língua. Isso, então, torna os cariris realmente, põe os cariris numa vantagem em relação a outros grupos que perderam as suas línguas já nos tempos coloniais. Hoje nós temos na Amazônia grupos que estão estudando Nheengatu. Por quê? Porque a língua original deles se perdeu. A língua original deles já morreu. Então, vamos estudar a língua Nheengatu como uma forma de substituição de uma língua que que era deles, né? Que não se fala mais e que não foi estudada. Então, para esses grupos que querem revitalizar suas línguas, eu aconselho, primeiro, que escrevam, façam materiais didáticos, não ficar somente em estudos científicos altamente especializados, né? Fonéticos, estudos de morfologia, também, mas isso não vai fazer nenhuma língua sobreviver. Gramáticas pedagógicas, gramáticas didáticas, para dar na mão das crianças, gramáticas para dar na mão dos jovens, e estabelecer realmente, né, um objetivo bem claro de uma valorização da língua escrita e falada, né? Então, tudo isso é fundamental.
tá? Esse é o conselho que eu dou. Gramáticas pedagógicas. Excelente. Porque nós temos uma gramática maravilhosa de Camaiurá, por exemplo, do Xingu. Agora, eu não sei como alguém pode aprender o Camaiurá naquela gramática. É uma gramática estruturalista, mostra a língua com detalhes, mas não da forma como um jovem pode aprender, com textos, com explicações misturadas, vários aspectos gramaticais numa mesma lição. Não se pode aprender língua uma gramática seca. A gente aprende língua num curso que vai utilizar realmente numa mesma lição, né, vai dar explicações sobre diversos aspectos da gramática, com exercícios, né, exercícios são fundamentais. E hoje a utilização dos recursos audiovisuais, nós temos aí, podem servir maravilhosamente bem para o ensino. Tudo isso tem de ser usado, Tá bem? Então é isso que eu digo. Excelente. O Derek Cabral perguntou, professor, pode contar um pouquinho sobre o processo de criação de novas palavras que não existiam no tupi antigo? Obrigado. Então, isso é um processo antigo, viu, Derek? Derek é meu orientado na USP, não sei se está na Paraíba ainda, eu acho que está. Um grande aluno, deve ser hoje um grande professor também. Derek. Isso é um processo antigo, desde o século XVI, XVII, já se criavam palavras, né, para as coisas novas. O tupi, vocês vão encontrar no vocabulário da língua brasílica muitas palavras de meio urbano. Vocês vão encontrar ali, por exemplo, alfaiate, tanoeiro, palavras como açougueiro. Isso não é de meio... Não é palavra de reserva indígena, não, nem de aldeia indígena. Isso aí é palavra de meio urbano. Então, eram palavras criadas, inventadas, né? E é o que nós vamos fazer, doravante. Vamos fazer aí um dicionário de tupi antigo, português tupi, criando tudo quanto é termo, e aí eu conto com o auxílio de todos vocês que estão aqui nos ouvindo. Precisamos de criar esse dicionário com as palavras do mundo moderno, com as palavras da modernidade. Oi, pode falar. Eu estava escrevendo justamente sobre isso aqui. Talvez um livro, um dicionário mais robusto, não, porque isso aí é um trabalho mais profundo, que eu deixo ao cargo do professor Eduardo, que ele é muito mais aprofundado nesse assunto. Mas eu estava propondo aos professores, Matheus, ao outro professor que nós temos aqui, que está ali com sua filha, né, e aos demais que nós temos na nossa região, de a gente compor uma cartilha com frases rotineiras do dia a dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, olá, adeus. E a gente elaborar essa cartilha e lançá-la na nossa região para distribuição nas escolas. E eu, quando gerente, me comprometo a fazer o processo de edição e de confecção dessas cartilhas, esses livretos, né, pode deixar por conta da gente, da gerência, para a gente poder distribuir, e é uma forma modesta, mas já de propagar a linguagem tupi, inicialmente na nossa região, e quem sabe para além dela, depois, né? Podemos, inclusive, deixar em duas versões, uma digital e outra impressa para distribuição nas escolas. Excelente. Isso nós já fizemos, estamos fazendo isso, sim. Nós vamos fazer, este ano, eu vou fazer até o final do ano, a cartilha para a 4ª série. Eu não sei se o professor aí já andou vendo, na 3ª série foi já colocada nas mãos dos professores, nós vamos fazer da 4ª série até o final do ano, e depois, no ano que vem, vamos continuar a 5ª e 6ª, até a 9ª série. Tudo isso vai ensinar a língua falada, a língua do dia a dia, com os seus termos, com termos criados, com termos novos,
certo? Que deem conta das realidades do mundo contemporâneo, que os potiguaras vivem, certo? Então, é um trabalho, assim, muito importante mesmo. E se vocês puserem à nossa disposição uma gráfica, se vocês imprimirem isso tudo, vai ser realmente uma grande ajuda que vão dar. Pergunta: como o senhor avalia o nível de proficiência dos professores de Tupi e se faz necessário uma formação continuada? Sim, sem dúvida. Formação continuada, isso nós estamos pondo na internet. Já temos 6 lições de Tupi falado mesmo, né? Vocês veem aquelas lições que eu preparei, que vocês têm exercícios, tudo isso aí é o Tupi falado, né? A preocupação agora é essa. Eu não posso mais usar o meu método que eu ensino na USP, Tupi Antigo, usar com vocês. Isso já é coisa do passado. Nós temos de usar agora algo diferente. Aquilo foi a primeira etapa, um primeiro momento. Agora nós estamos vivendo um outro momento. Viveremos outros momentos do futuro também. E vocês todos estão. Inclusive, eu vou deixar aqui um convite a quem quiser, tá? Um convite que é o seguinte: nós, os professores aí, nós temos vários já que têm condições de fazer isso. Quem quiser pode depois fazer contato comigo, quem se sentir em condições disso. O Catecismo na Língua Brasílica, de 1618, não está traduzido ainda, e eu pretendo traduzi-lo, certo? Mas eu quero contar com a participação dos potiguaras. E hoje nós temos muita gente capaz de traduzir aquilo. O Emerson mesmo já andou trabalhando nisso. Eu não dei continuidade àquilo, porque eu estava com muito trabalho, mas nós já temos aí um começo feito de tradução do Catecismo na Língua Brasílica. É um trabalho muito importante que vai virar um livro. Então, quem quiser participar disso, pode fazer contato comigo. Estamos preparando também mais materiais agora para as séries seguintes, a partir daquilo que foi feito para a terceira série, que eu estive este ano na Paraíba, aí na Bahia da Traição, e eu instruí os professores da terceira série. Vamos fazer agora material para as séries restantes. E outra coisa, o dicionário de português tupi. Português tupi falado, né? Tupi antigo falado. Isso aí é uma outra grande contribuição que eu convido vocês a participarem, porque eu sozinho o trabalho é grande e nós precisamos disso com mais rapidez. Então, quem quiser participar disso, vamos elaborar um projeto bem claro, com etapas bem assim definidas para nós seguirmos. Tá bom? Quais elementos o senhor considera primordiais no processo de revitalização da língua de um povo? Convicção, ninguém vai para frente. Depois, nós temos de formar professores bem preparados. Hoje os potiguaras têm isso. Essa etapa já foi cumprida. Os potiguaras têm professores bem preparados, que eu conheço alguns aí que eu tenho certeza que podem dar aula em qualquer lugar. E depois temos hoje temos de ter material didático bem estruturado. Não adianta fazer pesquisa científica de línguas indígenas, descrição estruturalista, não, porque isso aí não vai revitalizar língua nenhuma, não. Isso aí é estudo científico de academia, de universidade. É diferente de fazer um trabalho de revitalização. Então, é uma outra etapa importante. Depois, utilização de recursos tecnológicos, como nós estamos usando agora, né? O que há 20 anos era impossível. Hoje nós estamos fazendo. Então, é uma série de etapas aí a serem cumpridas. E
Então, esse é o mais importante. Agora, o mais importante de tudo é realmente a convicção. É o orgulho de ser indígena. É a vontade de ser indígena. Não adianta... Eu conheço alguns indígenas aí que põem um cocar na cabeça, entendeu? Não aprendem língua indígena nenhuma, não têm nem vontade de aprender nada de língua indígena, mas depois aparece lá na universidade para pedir ingresso por cotas, né? Quer dizer, é fácil se afirmar indígena. Mas isso aí é muito pouco. É muito pouco. É necessário lutar pela causa indígena, é necessário estudar língua indígena. Que a língua é patrimônio, né, um patrimônio de um povo. É nessa língua que se expressou, que se expressaram as tradições, que se expressaram as vivências, né, dos antepassados. Foi nessa língua aí. Então é importante que ela seja estudada. Então as línguas indígenas poderiam sobreviver. Muitas delas que estão morrendo poderiam sobreviver se houvesse convicção profunda da necessidade de recuperá-las, de revitalizá-las. Então, isso é o mais importante, viu? É haver convicção. Se não fosse a convicção que os judeus tinham de que falar hebraico de novo era importante, a língua não teria ressurgido, como ressurgiu. Um dos movimentos revivalistas mais notáveis do século XX foi esse. Os antigos potiguaras estão aí há 300 anos, né? Estão 300 anos atrás. Agora o hebraico está há 2.000 anos. 2.000 anos sem ser falado, de repente, volta a ser falado por milhões de pessoas. Tudo isso é um alento, né? Uma esperança para todos os povos indígenas que querem falar as suas línguas do passado, quando tem condições para isso. Quando tem condições. Porque alguns não têm. Alguns não têm mais. Muitos não têm mais condições. Tem de se contentar com aprender em Engatu, na Amazônia. Porque as suas línguas originárias morreram. É isso. Excelente. Excelente. Vamos concluir. Muito obrigado a todos. Obrigado pelo convite. Obrigado, professor Eduardo, professora Michele, professor Gemerson. Obrigado a todos vocês por estarem aqui, né? Valorizando, né? Nos ajudando também, contribuindo. Eu só tenho que agradecer a vocês. Estamos aqui ajudando no que é possível dentro do segmento Tupi Antigo, né? Muito agradecido a todos. Pois é, ele teve muita paciência para nos aguentar, ouvir tanto discurso, mas valeu a pena. Foram ótimas falas aqui. Gostei muito de ter conhecido o professor Gemerson, a professora Guerreira, né? Michele, e rever nossos grandes amigos Emerson, Almir, Derek, tanta gente maravilhosa aí por esse Brasil afora. Gente, ó, um abraço e um beijo para todo mundo, tá bom? Muito obrigado. Você sabe que os potiguaras vivem aqui dentro do meu coração. São o meu povo indígena, é o potiguara. Tá bom? E até a próxima. Até mais, então. Nambaeruan Recé, de nada.